Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus. Amados de Deus, nesta semana nós iremos falar de uma coisa muito legal. Viemos falar nesta semana qual é a nossa capacidade. Qual é a sua capacidade? Se nós olharmos para a nossa capacidade sem a presença de Deus, todo tempo nós vamos limitar o que podemos fazer. Amém? Então, quando olharmos para a nossa capacidade ou necessidade, começamos a ficar tristes. Por que triste? Porque tem gente de coração quebrantado que quer ajudar as pessoas, mas com as condições e as necessidades que elas têm, elas não conseguem colocar isso em prática. Não conseguem colocar isto em prática. Então as pessoas começam a ficar tristes. Começam a ficar tristes sem muita opção de vida. Não conseguem ver as grandes coisas que podemos fazer na presença de Deus. As pessoas começam a limitar. Se eu olhar para a minha condição, eu vou começar a limitar o que eu posso fazer. Se eu tenho saúde, posso trabalhar, eu devo trabalhar. Devo trabalhar para colocar o pão de cada dia dentro de casa. E se a pessoa ela é um médico, ele tem condição de estar cuidando das pessoas. Se ele não tiver uma equipe no local, por exemplo, de um acidente, e ele olhar para as condições que ele está naquele momento e esquecer dos primeiros socorros que ele pode fazer, os primeiros procedimentos, ele também vai limitar as condições dele, a capacidade que ele tinha de cuidar, a capacidade que esse homem que pode também trabalhar, que tem saúde, se ele começar a olhar pelo salário ou pela condição que está vivendo naquele momento, ele vai limitar a sua visão. Eu não posso conseguir fazer muitas coisas. Mas quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E mesmo que alguém diga para você, nós não conseguimos fazer muita coisa. Quem dera se tivesse mais pessoas de bom ânimo assim. Nós conseguimos fazer poucas coisas. Mas vale você fazer alguma coisa do que questionar a visão que está sendo acontecida e que Deus está proporcionando para outras pessoas verem que não importa as circunstâncias, mas se você tiver o coração voltado para Deus, você pode fazer muita coisa. E se alegrar no pouco, como também se alegrar no muito. Aquele que não se alegra com o pouco que já está acontecendo, que Deus está proporcionando, ele não consegue se alegrar com o muito. Ele sempre vai querer mostrar que pode fazer mais. Mas sem a presença de Deus, a nossa capacidade e necessidade ficam limitadas. Nós seremos
nós seres humanos, sem a presença de Deus, ficamos limitados. Nós vamos refletir em uma passagem onde o nosso Deus ordenou a uma viúva que alimentasse o profeta Elias, pela fé, com a capacidade que ela poderia lhe oferecer em Sidom, na obediência a Deus. Então, quando você obedecer a Deus, quando você obedecer à voz de Deus, você não ficará limitado às condições que você se encontra. Você terá a visão espiritual de Deus. Você poderá fazer coisas grandiosas, porque você permitiu que Deus te mostrasse. Então, quando a sua visão começar a ficar limitada, busque a presença de Deus. Senhor, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para melhorar esta situação? Para ver uma capacidade melhor, para ajudar tanto a mim quanto o próximo que está ao meu derredor. Vamos ler a mensagem. A mensagem está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Mas antes vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus discernimento, para que nós possamos estar cheios da presença de Deus, para que possamos estar capacitados e olhar em nossa volta e vermos o que pode ser feito neste dia de hoje. Se a sua visão estava limitada através dessa palavra que você ouviu hoje, você vai ver que na presença de Deus, a sua visão fica ilimitada. Você vai ver que há muita coisa para fazer. E pode começar a fazer hoje. Amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, não queremos ficar limitados à nossa consciência. Queremos ter visão, ó Pai, que vem do alto. Porque o Senhor criou todas as coisas, Pai. Criou o mundo e tudo que nele existe. Então, Pai, nos mostre nesse dia de hoje o que podemos fazer com aquilo que temos. O que podemos fazer com aquilo que temos. Nos dê uma visão, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ler, porque Deus deu uma ordem a esta viúva. Deus deu uma ordem a esta viúva. E por que ela obedeceu? Ela obedeceu porque ela tem temor a Deus. Então vamos ler esta passagem. A mensagem diz assim: Elias e a viúva de Sarepta. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, amados de Deus, por mais que a capacidade daquela mulher, ao lermos aqui vamos ver, que seja limitada aos olhos dela, o homem de Deus vai estar lá. E ela já recebeu uma ordem de Deus, que é para alimentar este homem. Então ela, com temor a Deus e a fé que ela tem em Deus, ela vai obedecer à voz de Deus. E é assim que você vai ver que Deus vai te mostrar que Ele é ilimitado, Ele pode te abençoar com grandes coisas. A sua visão vai mudar. A
A sua visão ela vai mudar. Então aqui Deus ordenou que a viúva para dar comida a Elias. Vamos ler o versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então aqui a visão dela estava limitada até então. E quando nós vemos a capacidade nossa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, quando nós olhamos com nossos olhos da carne e não pedimos Deus, e nós não pedimos Deus a direção dele para ele nos revelar o que deve ser feito, nós ficamos limitados às condições que nós estamos. Mas aqui o homem de Deus vai dizer uma palavra de fé. E os olhos dela vai se abrir. E ela vai agir a fé. Vamos continuar lendo. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. No início, quando lemos, Deus diz que ele ordenou a uma mulher viúva que desse de comida a Elias. Então esta mulher, ela teme a Deus, ela tem temor a Deus. E quando o homem de Deus também fala com ela, nesta mesma forma, ordenando que ela fizesse primeiro para ele e depois para ela e o filho, ela também creu naquela palavra. Ela também guardou aquela palavra no coração e de imediato ela já foi fazer. Ela não questionou, Mas o que eu estou trazendo para você nesta manhã, qual é a sua capacidade? Qual que é a minha capacidade? Qual que é a nossa capacidade? Será que ela está firmada com Deus? Ou está firmada só o que nossos olhos podem ver? Vamos continuar a leitura. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E a palavra de Elias era a palavra de Deus, que Deus pediu ele para falar. Então Elias obedeceu o que Deus pediu, e a mulher também obedeceu aquilo que Elias pediu, porque ela sabia que era Deus falando através do profeta. E não era o profeta falando de si próprio, era Deus falando, porque Deus já tinha ordenado a ela para dar comida a ele. Então os olhos dela se abriu e ela foi fazer
palavra diz que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esta semana nós iremos meditar. Qual é a nossa capacidade? Todos os dias Deus vai te mostrar algo para fazer. Se você tem fé em Deus, continue com a sua fé. Porque se Deus pedir você para ajudar alguém, ajude. Não olhe para a sua capacidade, mas busque no Senhor como você deve fazer. Porque o Senhor vai te ensinar a fazer com sabedoria, que vem do alto. Não terreno. Não terreno. Amém? Quando o Senhor falar no seu coração, você vai ver que os seus olhos vão se abrir. E você vai ver que não há limite para você ajudar alguém. Na presença de Deus. É ilimitado. Você poderá fazer ainda mais do que pensar em fazer. Então foi o que eu disse para os irmãos no início. Quando nós olhamos para a nossa capacidade, queremos ajudar alguém e vemos o que nós temos e olhamos para a nossa necessidade que também temos. Nós não conseguimos caminhar porque nós limitamos nós mesmos. Mas hoje eu convido ao irmão e eu convido a irmã. Não olhe para a capacidade que você está olhando agora. Olhe para Deus. E pergunta a Ele, Senhor, o que eu posso fazer nas minhas condições que eu tenho? O que Pedro falou quando ele entrou no templo? Tinha um mendigo mendigando na porta. Pedro não tinha alimento, não tinha dinheiro, não tinha nada de material para lhe oferecer. Pedro disse àquele homem, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E naquela mesma hora, aquele homem, ele foi curado. Então, amados de Deus, o que você tem? O que Deus te deu e você não está usando? O que Deus te deu e você não está usando? Comece a usar. Comece a abençoar as pessoas. Comece a abençoar as pessoas. Comece a usar a tua fé. Peça a Deus discernimento para caminhar.
Nós vamos ler essa passagem de Pedro, que eu falei para os irmãos. Ela está em Atos, capítulo 3. A mensagem, ela diz assim: a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então a visão daquele homem também estava limitada. A única coisa que ele esperava naquele momento era que alguém desse alguma esmola, algo para comer ou algo para beber. Ele já estava com a visão limitada, porque ele era um homem coxo e era colocado ali naquele lugar. Mas quando Pedro fala com ele ouve a voz daquele que enviou Pedro para levar o Evangelho, a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus falando com ele, através de Pedro, assim como a voz de Deus falou através de Elias, para aquela viúva. Então ali Pedro vai ser usado por Deus naquele momento e ele vai ouvir a voz de Deus através de Pedro. Ele vai ver que o que Pedro e João têm é maior do que as esmolas que ele esperava receber. É maior que o alimento que ele esperava receber. Então vamos ler para você entender qual é a nossa capacidade. A nossa capacidade sem Deus é limitada. Mas aqui nós vamos ver a nossa capacidade na presença de Deus. No versículo 5 vai dizer, vamos ler novamente: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se afirmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pronto. A visão dele agora, amados de Deus, está como a sua visão que Deus vai dar hoje. Não vai ser mais limitada. Você vai ver além daquilo que você viu. Se você crer na palavra de Deus, você vai ver além do que você viu. A sua visão será ilimitada, porque você agora entendeu a palavra de Deus. Aquela viúva, ela temia Deus. Ela precisava de uma palavra, mais uma palavra para confirmar. E confirmou que não ia faltar nem azeite nem farinha. E foi isso que aconteceu. Aqui também é a mesma coisa. Este homem esperava esmola ou um prato de comida, esperava que alguém teria misericórdia dele, nas condições que ele estava, na capacidade que ele estava. Então aqui nós vemos que os olhos dele se abriu. Poxa, levanta e anda, é Deus que está falando. Vou usar minha força agora
junto com essa palavra que eu recebi, porque é Deus que vai me levantar. O que eu tenho aqui é uma pouca força, mas com a força de Deus, através desses homens de Deus, eu vou me levantar. Eu vou ver uma nova visão. E se eu ficar de pé agora, por exemplo, eu estou conjecturando como se fosse o pensamento daquele homem, eu quero que os irmãos entendam. Não está escrito isso na palavra. Porque um dia, amado de Deus, na minha mocidade, eu bebia. E eu ouvi a voz de Deus. Pare de beber enquanto tem saúde. Desde os 29 anos. Eu estou com 41 anos. Eu dei ouvido à voz de Deus. Amém? É isso que eu estou passando para o irmão. Para você parar de olhar para a capacidade que você está. Você está limitando o que você está vendo. Começa a olhar com fé. Começa a olhar com fé. Porque Deus vai te mostrar hoje. Deus vai te mostrar hoje o que você pode fazer. Mais do que aquilo que você via com os seus olhos da carne. Hoje você vai começar a enxergar com os olhos espiritual. Assim como este homem levantou. É Deus que falou através desses homens. Então eu creio. Ele levantou, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando Deus fazer isso hoje na sua vida, você que vai ver o vídeo hoje, ou você que vai ver outro dia, você vai louvar o Senhor. Porque o que vem do alto, você não fica na comodidade. Glória a Deus, recebi uma bênção. Você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho das maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu estava assim, e Deus abriu meus olhos. Eu estou aqui no templo para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque eu amo este meu Deus. Que outrora eu estava assim, e Ele me mostrou como eu poderia viver na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Qual é a nossa capacidade? Sem Deus é limitada. Mas com Deus, você vai entrar no templo onde você congrega. Igual este homem, louvando, saltando e louvando a Deus. Amém? Saltando e louvando a Deus. Se você quiser compartilhar, compartilhe esta mensagem. Se você tem uma pessoa, um ente querido, que precisa de ouvir, que ele está limitado às capacidades que ele está, ele não está vendo outro caminho, outra oportunidade, envie esta mensagem, para que ele possa hoje ver com os olhos espirituais. Ele vê que estava tudo às portas, ele precisava só de olhar para Deus e acreditar em Deus. Então compartilhe esta mensagem, dê um joinha para mostrar para o pessoal do YouTube que esta mensagem é para ajudar o irmão e a irmã a levantar o seu ânimo. Compartilhe, deixe um joinha, faça isso de todo o seu coração. Mas se você sentir no coração, faça. Você não precisa fazer o que eu estou dizendo. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.